Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos hoje então falando sobre ângulos suplementares. É importante também observar a nossa sequência. Nós vimos aí na aula anterior então ângulos complementares e hoje veremos então suplementares. Lembrando, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa seu like lá, né? E ative o sininho, para quando a gente postar aulas novas aí, você já receber a sua notificação, tudo bem? Acompanhando então, ângulos complementares a gente viu na aula anterior, certo? Né? Ângulos complementares significa dizer o quê? A soma dos dois ângulos, eu preciso chegar a 90 graus. Aí sim, eu estou diante de ângulos complementares, tá bem? Fazendo aí a nossa sequência, nós vamos ver ângulos suplementares. Tá? Então agora o ângulo suplementar, veja bem, ó, a soma dos dois vai dar 180 graus. Tá? Então veja bem, a diferença do ângulo complementar e do suplementar. Complementar, quando um complementa o outro, eu chego a 90 graus. No suplementar, eu vou a 180, ou seja, exatamente o dobro. Muito bem? Acompanhando lá então, ó. Aqui nós temos um quiz voltado aí ao ângulo complementar. Então eu tenho aqui na porteira, né? Pode observar aí. Nós temos a soma dos dois ângulos, tá? Ó, na porteira da fazenda do senhor Afonso foram colocadas barras transversais para dar rigidez à sua estrutura. Analisando um dos cantos dessa porteira, qual é o ângulo complementar de 45? Então, se analisamos este lado da porteira, e aqui é 45, o outro lado só pode ser 45, né? Então, eu tenho aqui o lado A, e aqui, que não está colocado, nós temos o lado B, um ângulo de 90 graus, mostrando então para nós que estamos diante de um ângulo complementar. Tudo bem? Então, está aí, ó. Como nós sabemos que o ângulo é complementar, nós podemos fazer então 90 menos o ângulo que eu já conheço, que é 45. Chego aí a 45 graus. Muito bem. E agora sim, já iniciamos então com ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então é importante nós pontuarmos aqui. Antes, nós somávamos x mais x, dava 90, ângulo complementar. Mas agora, se a soma do x mais x é 180, aí eu estou diante de quem? De ângulo suplementar. Muito bem, está então. Dessa forma, se a medida do ângulo AOB for igual a x, a medida do seu suplementar passará a ser, então, 180 menos x. Então, se eu tiver esse valor aqui, 180 menos esse valor. Se eu tiver esse valor, 180 menos esse valor. Tá? Então, continuando aí. Nós temos aqui um exemplo. Observe os pares de ângulos suplementares. Então, nós devemos saber que esses pares de ângulos chegarão a 180 as suas somas. É muito importante pontuarmos isso aqui, ó, né? Porque quando a soma chegava a 90, eu tinha ângulos complementares e agora eu tenho ângulos suplementares. Muito bem? Destacados na figura e determine a medida de x indicado. Então veja bem, ó, eu quero achar esse valor aqui e aqui eu tenho meu ângulo de 180. Tudo bem? Aqui eu vou achar o valor do x, eu tenho meu ângulo inteiro aqui de 180. Então, meia volta aqui e meia volta aqui. Muito bem? Então, vamos lá. Ó, se x mais 50, né, é o valor que nós temos para chegar aonde? Para chegar no 180. Então, eu vou somar o valor do x mais o 50, né, chego a 180. Se eu somar y mais 100, também chego a 180. Muito bem? Então, nessa figura, nós estamos aí identificando dois ângulos suplementares. Este ângulo suplementar aqui e mais esse suplementar. Tá? Então, continuando aí. Bastante atenção aí. Olha, x mais 50 igual a 180.
Então significa dizer o quê? Que eu vou pegar o valor do x, né, que está aqui, ó, né, 180 menos 50, né, que eu sei que o valor total é 180. Eu já conheço um valor que é 50, então 180 menos 50, eu passei a encontrar 50 graus, né? Ou também você pode usar a forma que a gente usou na aula anterior, né? É x mais 50, né? Menos 50, 180 menos 50, ou seja, subtrai 50 do segundo membro e subtrai 50 do primeiro membro, tudo bem? Encontramos então o valor do x aí, 130. Na sequência, né? Analisando a imagem agora, queremos saber o valor de y. Veja só. Então, da mesma forma, nós vamos lá, x mais 100 ou y mais 100, né? O nosso ângulo raso de 180, para calcular o ângulo suplementar, né? As medidas. Então, temos lá, ó, x igual a 180 menos 100, ou y, poderia ter colocado aqui, né? E encontramos o número 80, né? E também nesse caso daria para fazer de forma parecida com a da aula anterior, né? Eu tenho então x mais 100 ou y mais 100, né? Então eu colocaria menos 100, 180 também menos 100. Subtrairia 100 do 180 e subtrairia também 100 do x mais 100, tá? Ou posso fazer direto. 180, que é o meu valor total, menos o ângulo que eu conheço, que é 100. Então, 180 menos 100. Vou achar aí o valor do y ou do x. Coloquei x aqui, né? Mas poderia ter sido y, né? Vou achar aí o valor do y. Muito bem? 80 graus. Que já podemos praticar no exercício, então. Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Qual é o valor da medida de x em cada caso? Então, se aqui eu tenho 130, o que eu devo pensar? 180 menos 130. Se aqui eu tenho 135, no que eu devo pensar? 180 menos 135. Muito bem, que daí fica bem fácil, né? 180 é o valor da soma dos ângulos, né? Estou aí diante dos ângulos suplementares. Então, 180 menos um ângulo que está aí, que eu conheço. Eu vou achar o valor do desconhecido, né? Então, vemos lá, ó. Então, aqui está o x, né? 180 menos 130, encontramos 50. Da mesma forma aqui, no outro, né? 180, né? Subtraímos aí 135 e encontramos 45. Achamos o valor aí do x nas duas representações. Muito bem? Continuando aí, então, observe a figura e dê as medidas de x e de y. Então, eu tenho uma medida aqui para analisar, né? E temos uma outra medida aqui para analisar. Sabemos que aqui nós temos 40 e lá nós temos 40. Tá? Então, fazendo essa pontuação do 40, e o 40 aqui é conhecido, né? Fica fácil nós pensarmos o que nós estamos buscando agora, o valor do x e o valor do y. Muito bem. Significa dizer então que se esses dois valores aí são iguais, 40 e 40, se eu achar o valor do x, eu sei que o y tem o mesmo valor. Então eu tenho meia volta do 40 ao x e do 40 ao y, né? A outra meia volta. Nosso total 360. Tratando de suplementares, então 180. A circunferência inteira, 360. Como eu estou trabalhando com um ângulo de meia volta, né? Nós temos aí, então, o ângulo raso de 180, né? Então, 40 mais x, 180. 40 mais y, 180. Eu sei, então, que se 40, os dois são iguais, essa abertura aqui também é igual. Então, x e y são exatamente iguais. Calculo o valor de um deles, né? Então, ó, 180 menos 40, nós encontramos 140. Tá? Olhando para a figura, nós sabemos aí, então, que x é exatamente igual a y, né? Então se x igual a 140, y então também igual a 140. Muito bem? Então está aí este exercício. Na sequência nós temos lá, para observarmos aí então, dois ângulos são suplementares e o maior deles mede 113. Então veja bem, eu já tenho um valor aqui, ó. Esse mede 113. Agora se nós pegarmos aí diante da situação, e sabemos que o ângulo raso é 180, né?
Qual seria então o suplemento? É o valor do x, esse é o valor desconhecido, né? Tudo bem? Então nós vamos estar pegando o que lá? Eu tenho 113, 180 menos o valor que eu conheço, sobra o valor desconhecido. Tudo bem? Então acompanha lá. Olha, 180 menos 113, encontramos o valor desconhecido, que nesse caso é 67. Muito bem? Continuando aí. Determine a medida do suplementar de um ângulo. Lembre-se, suplementar de 180 menos x. Como é que eu calculo o suplementar? 180 menos o valor desconhecido, né? Então, nós temos aqui 78, 67, 135 e 139. Como que eu vou resolver a letra a letra B, a letra C e a letra D? Simplesmente vamos pegar o número 180 menos o valor que nós conhecemos, né? Então, se eu tiver lá 180 menos 78, 180 menos 67, 180 menos 135, 180 menos 139, eu vou achando o valor, né, dos ângulos suplementares aí, equivalente ao valor do x desconhecido, né? Então, nós temos aí em primeira mão 180 menos 78, encontramos aí 102. Muito bem. No outro, na letra B, da mesma forma, ó, 180 menos 67, encontramos aí 113. Muito bem. Na letra C, da mesma forma, nós temos lá então 135. Então, 180 menos 135, 45 graus. E 180 menos 139, 41 graus. Muito bem. Então, fica muito fácil quando você lembrar que a medida do ângulo suplementar, né? Eu vou ter 180 menos x, tá? Então, a soma dos ângulos suplementares dá 180. A soma dos ângulos complementares, que na aula anterior dá 90. Então, é importante aí sempre ir lembrando disso. Muito bem? Uma tira de papel retangular é dobrada ao longo da linha tracejada. E aí mostrou para nós já, né, a linha tracejada. Conforme indicado no formato. A figura plana da direita. Qual o valor do ângulo x? Então vejam só, nós temos um valor, eu quero saber o outro valor, tá? Então lembrando sempre do ângulo suplementar, que a soma eu chego a 180, né? Então acompanha lá comigo, ó, 180 menos o valor que eu conheço, nesse caso 50. Encontramos lá então nosso novo valor aí, 130. Muito bem, o valor do x. Observe os ângulos formados pela Avenida das Flores e a Rua das Margaridas. Eles são suplementares? Se sim, por quê? Qual deve ser a medida do ângulo assinalado em vermelho formado pela Avenida das Flores e a Rua dos Lírios? Então é importante pontuarmos que nós temos o valor desconhecido. Aqui temos o valor 120, o valor 40. Então aqui está, nós sabemos o valor, ó, 40 mais 140, nós chegamos a 180, que deu a meia volta. Aqui não, né? Aqui eu tenho somente o 120, tá bem? Então é importante nós observarmos. Então, o 120 eu conheço, né? Mas este valor aqui nós não conhecemos, certinho? Então, vamos lá. Respondendo a letra A. Eles são suplementares, por quê? Sim, pois suas medidas somam 180. Então, se eu somar 40 mais 140, eu tenho 180. Se eu somar 120 mais o valor desconhecido aqui, também deverá dar 180, né? Então, está aí a letra A. Letra B. Qual deve ser a medida do ângulo assinalado em vermelho? Então eu vou fazer lá 180, né, menos 120 e vou chegar a 60 graus. Muito bem. Então está aí. Na aula de hoje aprendemos ângulos suplementares.
revejam essa aula se necessário, gente boa. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like e ativar o sininho. E passar a receber aí a notificação de nossas aulas, tudo bem? Um abraço a todos e a todas, bons estudos. Não esqueçam de responder as questões do formulário lá, tudo bem?